Hoje eu quero trabalhar um tema com você muito importante. Jesus começa aonde Adão termina. Jesus começa aonde Adão termina. E essa vai ser a temática dessa palavra hoje, para você entender o que Jesus começou na minha e na sua vida. O que Jesus começou na minha e na sua história. E como Jesus começou na minha e na sua história. Por isso eu quero caminhar com você nesse tema, pensando que Jesus, Ele consegue fazer o caminho inverso de Adão. Ele consegue fazer o caminho inverso de Adão. E é essa temática que eu quero partilhar em cima do texto de 1 Coríntios capítulo 15, o verso número 45 ao 47. 1 Coríntios capítulo 15, o verso de número 45 ao 47. Nós vamos fazer essa leitura como base para esse tema. Se você está com a sua Bíblia, se não, você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor, com toda a reverência no seu coração, mesmo assentado. O texto diz assim para nós, verso 45: Pois, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Olha o que diz esse texto. Eu vou ler o verso 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Olha que interessante. Ei, querido, Jesus começa aonde Adão termina. Eu não sei se você já teve a experiência de pegar um caminho errado, de trilhar um caminho errado com o GPS. Às vezes quando a gente pega um caminho errado com o GPS ele corrige, ele busca um outro caminho ali e permite você continuar. Agora tem alguns momentos que o GPS fala assim: você precisa voltar, você precisa retornar, você não pode continuar, porque não tem como eu procurar um atalho, não existe um atalho, você precisa retornar no lugar onde você errou e começar de novo. Ele não fala mais recalculando a rota, porque ele não consegue recalcular no sentido de que ele não consegue achar um atalho para que você possa fazer um outro caminho, não. Ele fala, você tem que voltar, volta aí. E dependendo da situação, de fato você tem que voltar até muito. É preciso você corrigir o trajeto, entrar no caminho certo. E eu pensando nesse exemplo, eu aplico isso no quesito espiritual. Porque na vida espiritual acontece algo semelhante. A humanidade em Adão pegou uma rota de queda. Pegou uma rota de afastamento, pegou uma rota de morte. O que eu estou falando para você é que o pecado abriu um caminho de distanciamento de Deus. O Adão que você conhece, o Adão do jardim, ele perde o lugar de comunhão, ele perde o lugar de abundância, ele perde o lugar de presença. Mas é interessante que, quando Adão perde isso, pelo pecado, pela desobediência, ele é retirado para fora do jardim. E a terra que é descrita quando ele é retirado do jardim, é uma terra marcada por espinhos, por suor, por dor, por morte. O Adão, ele perde o lugar da comunhão.
Mas a boa notícia do Evangelho para nós nessa noite, inclusive estamos diante da mesa, é que Jesus, ele veio refazer o caminho que Adão quebrou, que Adão caiu, que Adão, permitiu não continuar. O Adão começa no jardim, termina no deserto da existência caída. Agora o Jesus que nós estamos hoje adorando, ele começa o seu ministério no deserto e termina na ressurreição lá no jardim. Então tem conexão do que eu estou falando para você. Porque o Adão aqui, ele é vencido pela tentação num ambiente perfeito. Um ambiente de plenitude, um ambiente de provisão, um ambiente de comunhão. O Éden era um local de delícias. O Adão, ele cai num lugar perfeito. E Jesus, ele vence uma tentação num ambiente hostil, num ambiente de deserto, num ambiente de escassez. Querido, o Adão, porque pecou, ele se esconde de Deus no jardim. Jesus, ele se revela para Maria Madalena no jardim. Então Adão, ele trouxe morte. O Adão que foi gerado do pó da terra, o Adão que é homem natural, ele trouxe morte, mas Cristo trouxe vida. Por isso que o apóstolo Paulo chama Jesus de último Adão. Ele não é apenas um novo exemplo para a humanidade, preste bem atenção, ele é o início de uma nova criação. Por isso que é necessário você nascer de novo quando você entrega a sua vida para Jesus. Porque Jesus não é uma filosofia para você seguir. Jesus não é um padrão no sentido de exemplo, de referência somente, não. Jesus é o início de uma nova criação. Por isso que quando eu entro em Jesus, o próprio Cristo mostra para nós no diálogo com Nicodemos que é necessário nós nascermos de novo. Porque é algo que parte de um gerar. Ele está inaugurando não só uma nova realidade, mas ele inaugura uma nova história. E eu estou sendo boca de Deus para você aqui nessa noite. Porque se você que partilhou do Adão que caiu, do Adão que foi retirado do lugar da comunhão, do Adão que pecou e saiu do lugar de delícias, Jesus entra hoje na sua vida para inaugurar e fazer você entrar na rota da vontade de Deus. Querida, a ressurreição de Jesus não pode ser apenas um evento religioso, histórico. Ela precisa ser tida por nós como a nova criação de Deus. O Evangelho, ele não é um conselho sobre o que eu devo fazer para alcançar Deus. Tem gente que pensa que o Evangelho são direções para que eu possa alcançar Deus, mas deixa eu te falar, o Evangelho revela para você a notícia que Deus, ele fez de tudo para alcançar a sua vida. Então o Evangelho não vai falar a respeito de como você alcança Deus, mas como Deus alcançou você por meio de Jesus Cristo. O que eu estou falando para você é que essa palavra aqui está revelando o verdadeiro amor, esse amor que foi a entrega de um filho unigênito, para que você pudesse ter paz com Deus, para que você pudesse ter conexão com Deus, para que você saísse do seu deserto existencial, do seu deserto de escassez, e pudesse entrar no jardim para desfrutar da plenitude do Cristo. Querido, esse é o objetivo, é nós encontrarmos a plenitude para a vida verdadeiramente abençoada que Cristo liberou sobre nós. Então quando nós vamos para a história de Adão em Gênesis 2, o Adão é colocado ali no jardim, nas dimensões do Éden. O jardim representa o que? Comunhão, propósito, identidade, provisão, presença de Deus. O verso número 8 do capítulo 2 de Gênesis fala que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha sido formado. O homem que tinha sido formado. Às vezes nós achamos que o jardim no todo é o Éden, mas na verdade o Senhor plantou um jardim no Éden, numa localização.
Ele foi plantado ali. Mas em Gênesis capítulo 3, depois da queda de Adão e Eva, eles são expulsos desse jardim. O capítulo 3, no verso 23, fala que o Senhor lançou para fora do jardim do Éden, para o homem lavrar a terra de que fora tomado. O homem foi criado para viver em plenitude, mas ele passa a viver uma ruptura. E por que ele passa a viver essa ruptura? Porque a terra agora ela não dá vida, ela produz espinhos. O trabalho agora é penoso, se torna penoso, e a relação com Deus é marcada pelo medo. A relação humana aqui é marcada pela acusação. Olha como o pecado afeta a vida do homem, porque a criação é afetada por esse pecado, porque você percebe que o homem tem uma relação agora marcada pelo medo com Deus, e o homem tem uma relação com o seu próximo marcada pela acusação. E isso é muito interessante a gente pensar. Por quê? Porque se a minha relação hoje com Deus é marcada pelo medo, eu preciso me preocupar. Eu preciso parar para pensar. Por que eu estou com medo? Por que eu estou com medo? Por que essa comunhão está gerando medo? Nós precisamos pensar. Todas as vezes que nós agimos com acusação uns com os outros, nós estamos revelando exatamente o que Adão deixou de herança do seu pecado. Então o Adão termina fora do jardim, e depois Jesus aparece e começa a sua missão pública, na onde? No deserto. Jesus é conduzido por deserto pelo Espírito, diz Mateus capítulo 4, verso número 1. Ele é conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus começa aonde a humanidade estava. Pastor, aonde estava a humanidade caída? Aonde estava a humanidade sem Deus? Aonde estava a humanidade sem Cristo? A humanidade sem Cristo estava num deserto da escassez, estava nesse ambiente de tentação, nesse ambiente da solidão, nesse ambiente de batalha. Ei, querido, quando você estava sem Jesus, você estava solitário. Quando você estava sem Jesus, você estava num deserto de escassez. Você era tentado e vencido pelas tentações. Você não tinha capacidade de gerar. Você estava em batalha constantemente. Mas o dia que você entrou com Cristo, Cristo entrou no seu deserto e te deu vitória sobre essas realidades. Nós precisamos entender isso. A cruz, a morte, a ressurreição, que inclusive o evangelista João mostra uma cena impressionante, porque ele mostra no seu escrito, no capítulo 20 do evangelho de João, no verso 15, ele diz assim: ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dizei-me onde puseste, e eu o levarei. Sabe quem fala isso? Maria Madalena. Maria Madalena, ela vê Jesus ressuscitado, mas ela pensa que é o jardineiro. E esse detalhe não pode passar despercebido por nós. Não pode ser algo colocado ali na Bíblia sem importância. Preste bem atenção à conexão desse texto. João estava mostrando que em Cristo, Deus estava restaurando o jardim perdido por Adão. Jesus é o verdadeiro jardineiro da nova criação. Então Adão, ele perde no jardim. Por isso eu quero que você entenda, não é o ambiente que te leva para o fracasso, mas é quando você negocia a sua identidade. Pastor, foi o ambiente. Adão caiu no jardim, lugar de delícia, provisão, abundância, tudo dando certo. E deixa eu te falar outra: se Adão ele é vencido, ele perde para a serpente no jardim, Jesus começa a sua trajetória no deserto, na escassez, e na escassez ele vence o diabo. Então o Adão que perdeu o jardim, tem de fato uma menção para que Cristo pudesse de fato ressuscitar e dar início no jardim. O Adão trouxe morte.
ao mundo, à humanidade. Agora Jesus, ele vence a morte e inaugura uma nova vida para a eternidade. Então o Adão, ele recebeu o jardim e ele perde o jardim. Agora Jesus entrou no deserto e ele devolve à humanidade o jardim. E preste bem atenção, o jardim aqui é o reencontro com a presença de Deus. Então o que a gente pode aprender com essa temática? Primeiro, Adão termina no jardim, porque o pecado tira ele da plenitude. Qual que é o princípio disso, pastor? Preste bem atenção. Tudo que se desconecta de Deus, perde a plenitude. E deixa eu te falar, muitas vezes, todas as vezes somos nós. Esli, tem um texto que eu gosto muito, Eclesiastes. Gosto muito não, aprendi a gostar dele muito. Então, eu até estava conversando com o Alex sobre isso, Eclesiastes 7, 29. Lembra, Alex? Estava aconselhando o Alex. Estou brincando. Eclesiastes 7, 29. Põe para mim o texto aí. Isso, mais fácil. O que descobri é que tão somente, ou melhor, o que descobri é tão somente isso. Que Deus fez o ser humano reto. Você foi feito reto. Mas ele quem? O ser humano. Se meteu em muitos problemas. Entendeu aí? Deus te fez reto. A criação, o plano de Deus para a sua vida foi retidão. Mas o senhor, a senhora, se meteu num monte de problema. Então, foi a gente. Foi o Adão que decidiu desobedecer. Foi o Adão que decidiu se desconectar da retidão de Cristo. Foi o Adão que foi criado para viver em comunhão com Deus, o Adão que tinha identidade, que tinha missão, tinha provisão, que tinha relacionamento. Ele escolheu ter uma autonomia e perder a harmonia com Deus. Então, querido, preste minha atenção no que eu vou falar para você. O pecado não começou apenas com uma fruta. O pecado começou com uma desconfiança, porque a serpente plantou no coração do ser humano a ideia de que Deus estava escondendo algo bom. Sabe o que a serpente fala? Verso de número 1 do capítulo 3 de Gênesis. E assim, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Neumar, não foi isso. Deus falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, ela vem gerar dúvida. E a dúvida dela tem uma motivação. Deus está escondendo algo bom de você. A tentação, querido, sempre tenta convencer você, convencer o ser humano de que obedecer a Deus é perder. Obedecer a Deus é deixar de desfrutar. E quando na verdade, obedecer a Deus é permanecer na vida. O Adão escolheu ouvir outra voz. E quando o ser humano ouve a voz errada, ele passa a viver fora do lugar certo. Sabe seu marido, quando ele fala assim, eu sei. E o GPS fala, vira à direita. Não, eu sei, não, esse GPS está errado. Eu sei o caminho. Chega no meio do nada. Consegue entender? É mais ou menos isso. O Adão aqui, ele perde 4 dimensões da plenitude de Deus. Quando ele decide ouvir a serpente com aquele sentimento que ela tinha gerado, Felipe. Ela gera um sentimento no coração da Eva ali e do Adão e fala assim, não, você está perdendo algo, Deus está escondendo algo de você, você não precisa obedecer, gera dúvida. Então olha como que é pesado a aplicação desse texto, porque não é só comer a fruta, é confiar ou no diabo ou em Deus. O jogo do Gênesis é esse, em quem você vai confiar, qual voz que vai falar o teu coração, é Deus ou o diabo, na figura da serpente aqui. Então quais são as plenitudes que Adão perde? Adão perde a comunhão, porque antes ele tinha
intimidade, depois houve medo. Verso número 10 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: ouvi a tua voz, é Adão falando, ouvi a tua voz soar no jardim e eu temi, eu tive medo. Querido, quer um diagnóstico da sua realidade com Deus? É quando você percebe se você está com medo de Deus. Vou melhorar o meu exemplo. É quando você tem medo da mesa da ceia. Vou tomar não, estou em pecado. Mas a mesa é para perdoar pecado, Esli. A mesa é o símbolo de que Jesus carregou os nossos pecados. Então a gente tem mais fé no pecado do que na cura. A gente tem mais fé no pecado do que na libertação. Porque tem gente que ainda fala assim: não vou tomar, porque eu saindo daqui eu vou pecar. Tu vai pecar, você está confiando mais que você vai pecar do que você vai ver em santidade. Consegue entender, querido? O pecado transforma a presença de Deus em ameaça. Tem muita gente que fala assim: não vou batizar não, porque sabe como que é, né, pastor? Não, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Preste bem atenção, a marca de Jesus é uma ameaça para você. E não deveria ser o quê? Uma expressão de bondade, uma expressão de alcance. Sabe, hoje de manhã eu falei que às vezes a gente faz isso. Quer um exemplo? O meu pai, toda vez que eu via meu pai, eu tinha aquele sentimento de segurança, de proteção. Vou chamar meu pai. Mas teve um dia, olha aqui, teve um dia, Edna, que eu fui inventar de ir com uns amigos meus, na frente de uma danceteria que tinha lá em Bataguaçu, chamada Stardance. A gente ia ver o movimento, sabe, como que estava lá. Saí de casa, fui ver o movimento lá, estava eu e meus amigos. Tinha um amigo meu, não posso falar o nome dele aqui, de manhã eu falei, mas se eu falar, não está gravado agora. Que aí ele foi lá, conheceu uma moça, né? E a gente ficou na frente da Stardance, Felipe, enquanto meu amigo estava lá, conhecendo a moça. E de repente eu vi uma pampa subindo na avenida devagarzinho, que estava lotada a avenida. Quando eu olho meu pai, eu só tenho a reação de fazer assim, ó, flup. E os caras baixaram comigo, que estava comigo, baixou todo mundo. Falei: cara, meu pai, estou enrolado, agora o negócio ferrou. Agora a coisa pegou, meu pai, velho, meu pai. E aí de repente meu pai passa, eu falei: agora eu vou embora, tem que ir embora, velho, vamos embora. Porque... Aí o outro fala: não vai embora não, nós fala que nós estávamos tomando tereré, e aquela coisa, o Lael chega assim e fala assim: ô Tiago, acabei de encontrar teu pai, falei que você estava aqui para cima. Eu falei: você está de brincadeira. Saí num tiro, pum, para casa. Falei: vou chegar antes dele e vou me cobrir. E aí ele pode bater que aí vai estar coberto. Aí quando eu entro dentro de casa, minha mãe fala assim: teu pai vai te pegar. O pai, preste atenção, que antes era um símbolo de proteção, segurança, agora é um símbolo de ameaça, de medo. Eu coloquei o lençol, mas não tinha jeito, a cinta dele era mais forte do que o lençol e vai. Preste bem atenção no que eu quero que você entenda. Não era meu pai que era o símbolo da ameaça, mas a minha atitude de desobediência fez com que a relação que antes era de segurança e proteção, naquele momento fosse de ameaça, de medo. É isso que Adão perdeu. O Adão agora evita Deus enquanto deveria buscar Deus. Ele perde a comunhão. Essa é uma das plenitudes. A segunda plenitude, deixa eu correr porque o tempo não me ajuda. Ele perdeu a identidade. O Adão que foi criado à imagem de Deus. Mas agora depois da queda ele começa a se esconder atrás de folhas. Gênesis 3:7 fala: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira. As folhas aqui representam a tentativa humana de cobrir aquilo que só Deus pode restaurar. E ainda hoje muitos vivem costurando, cozinhando folhas de figueira, sabe, através de uma aparência, através de uma religiosidade, através de um desempenho, de um status, do dinheiro, do controle, da aprovação dos outros.
Mas deixa eu te falar aqui, querido, as folhas não podem curar a sua vergonha. O que pode curar a sua vergonha é o sangue de Jesus, é a graça de Deus revelada a nós. É quando nós colocamos o sangue sobre a nossa vida que nós somos curados da nossa vergonha. Eu podia colocar lençol que fosse coberta, sinta com o meu amigo, não tem jeito. A gente às vezes fica tentando se esconder por coisas que não vão nos proteger, que não vão, sabe, nos esconder. Não, ei, folha não vai esconder o seu pecado. O que esconde o seu pecado diante do seu Deus é o sangue de Jesus. O Adão perdeu a harmonia nos relacionamentos, porque quando Deus pergunta, ele acusa Eva. Foi a mulher que tu me deste, Gênesis 3:12, por companheira, ela que me deu e eu comi. Querido, o pecado sempre produz a transferência de culpa. Aonde não há cura, há acusação, e você precisa entender isso. Pode olhar para dentro do seu relacionamento, se não tem áreas da sua vida curada, vai ter acusação, vai ter condenação, vai ter jogando na cara toda hora. Preste bem atenção, porque aonde não há cura, há acusação. Olha para o seu relacionamento. Se você começar a enxergar a acusação, pode ter certeza, é um diagnóstico que você está fazendo. Ali precisa de cura. Agora, aonde há arrependimento, há justificação. O Adão aqui, ele perde comunhão, ele perde identidade, ele perde harmonia no relacionamento e ele perde um ambiente de plenitude. Porque o Adão sai do jardim para viver uma terra difícil. Espinhos, cardos também te produzirá. Diz isso o verso de número 18. O deserto não é apenas um lugar geográfico aqui, na Bíblia nunca foi só um lugar geográfico, é uma condição espiritual. É quando nós estamos longe da fonte, é quando nós estamos tentando produzir vida em um solo seco. John Stott, ele afirma que o pecado é essencialmente o homem substituindo Deus por si mesmo. É quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus, e aí ele perde o lugar que Deus preparou para ele, tentando entrar no lugar de Deus. Ei, querido, preste bem atenção no que eu estou falando para você. Há pessoas vivendo num deserto emocional, porque se afastaram da fonte espiritual. Há famílias num deserto relacional, porque trocaram o perdão pela acusação. Até quando você vai ficar nisso? Há pessoas que perderam, estão vivendo um ministério de deserto, por quê? Porque trocaram uma dependência pela performance. Tem cristão vivendo no deserto, por quê? Porque tenta vencer com folhas aquilo que só a graça pode vencer, só Jesus pode vencer, só o sangue dele pode vencer. Então a gente precisa parar, porque aonde a presença de Deus foi substituída pelo medo, mostra para mim e para você que precisa ter uma conversão e uma mudança de direção. Se você está com medo, se você tem medo de firmar compromissos com Deus, se você tem medo de participar de memoriais, se você tem medo, sabe, de marcar a sua vida e a sua história, ei, querido, algo está errado, algo precisa ser corrigido. Por quê? Porque foi Adão que substituiu essa presença pelo medo, foi o Adão caído que substituiu a obediência por uma autonomia, foi o Adão que decidiu substituir a confiança pelo controle, e o Adão que tentou substituir a comunhão pela fuga. Então, esse primeiro ensino precisa ficar na sua cabeça. Adão termina fora do jardim, porque o pecado nos tira do lugar de plenitude. 2, é só 3 pontos, para você não ficar tão perturbado. Jesus começa no deserto. E isso sabe o que significa? Que Cristo entra no lugar da nossa queda para vencer. Pastor, a minha vida é marcada pelo deserto, porque eu decidi, como Adão, tomar o controle da minha vida, seguir os meus passos, agir com autonomia e não com dependência. Eu decidi confiar na serpente, e eu caí. Agora eu estou aqui para falar para você, eu quero ouvir um glória a Deus bem forte quando eu falar isso para você. Cristo entra no lugar da sua queda para vencer por você. Ei, sabe aquele pecado que te derrubou? Cristo entra aí.
Sabe esse deserto que você está passando? Cristo entra aí. E essa é a prova que Jesus não só salva de longe, Ele entra no nosso deserto e tira você de lá. Cristo não é alguém que está distante, longe, e que mexe os pauzinhos para tirar você dali, não. Ele entra no teu deserto, Ele vence o diabo no teu deserto, Ele vence por você o pecado, Ele vence a morte. Jesus começa a sua missão pública na onde? No deserto. Isso é profundamente significativo. Mateus vai falar isso no capítulo 4, verso de número 2. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Na onde ele estava? No deserto. Adão caiu em um jardim cheio de provisão. E Jesus venceu lá no deserto, marcado pela escassez. Ele teve fome. E sabe o que o diabo vai falar para ele? Transforme essas pedras em pães. Sabe por quê? Porque no deserto não tinha nada. Era um lugar de escassez. Adão, ele desobedeceu no lugar de abundância. Cercado de abundância. Jesus, cercado de privação, ele permaneceu fiel. Deixa eu te falar, querido, as circunstâncias desfavoráveis não é para derrubar você. As circunstâncias desfavoráveis de escassez na sua vida não é para você negociar, não é para você desanimar, não é para você retroceder. As circunstâncias que são consideradas escassez ou deserto na sua vida é um lugar para você permanecer fiel. O Adão ouviu a serpente e cedeu. Jesus ouviu o diabo, mas com a palavra ele resistiu. Sabe o que eu estou falando para você? O inimigo pode entrar no momento em que você está fragilizado pela necessidade, pelo lugar que você está, mas você tem o que é suficiente para resistir o diabo. Adão, ele quis ser como Deus sem obedecer a Deus. Já viu isso? Como a gente quer ser cristão sem obedecer a Cristo. Como a gente quer ser uma cópia de Jesus sem obedecer a Jesus. Como que a gente ora a oração do Pai Nosso, venha teu reino, seja feita a tua vontade, se nós não cumprimos a vontade de Deus. Agora Jesus, sendo Deus, ele se humilhou em obediência ao Pai. Isso está registrado em Filipenses capítulo 2, verso de número 8. Ele foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus faz o caminho inverso de Adão. Ele entra no lugar da tentação e vence aonde Adão perdeu. Adão perdeu ali. E sabe quais foram as 3 dimensões da tentação de Jesus, que tem compatibilidade com a sua tentação, e que foi a mesma tentação que Adão sofreu? Jesus foi tentado na necessidade. Por isso que o diabo fala para ele, transforma as suas pedras em pães. Essas pedras em pães. Deixa eu te falar, querido, na necessidade você precisa estar vigilante. Porque o questionamento do diabo é, se tu és o filho de Deus, por que você está passando por necessidade? Já ouviu essa? Quando entra em crise lá em casa, crise financeira, as coisas não estão acontecendo, o diabo fala assim, uai, mas tu não é crente? Por que você está passando por isso? Quantas vezes você ouviu isso? Preste bem atenção. O inimigo, ele tenta Jesus na fome, na necessidade. Ele tenta fazer Jesus usar a sua identidade para satisfazer uma necessidade fora da vontade do Pai. Jesus olha para ele e fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. Sabe qual que eu estou falando, o que eu estou falando para você? Sabe qual que é o princípio que a gente extrai disso? É que a necessidade não pode governar a sua identidade. Você não precisa negociar quem você é por causa de uma necessidade. Você não precisa negociar os seus princípios por causa de uma necessidade, porque você sabe quem você é. Jesus havia acabado de ouvir do próprio Deus, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ei, querido, Jesus ensina que nós não vivemos apenas para alimentar o corpo, mas nós vivemos da palavra de Deus que sustenta a nossa alma. Sabe qual foi a outra tentação? A tentação da prova. Lança-te do pináculo do templo. Se tu és o filho de Deus, se lance aqui de baixo, para baixo. O inimigo, ele tenta Jesus provar quem ele era. Mas Jesus não precisava provar sua identidade para o diabo, porque ele tinha ouvido do próprio Pai. Querido, antes do deserto, no batismo, Deus declarou, acabei de falar aqui,
E aí você precisa entender esse princípio, porque quem recebeu uma identidade do Pai, não vive refém de aprovação do outro. Tem muita gente buscando aprovação de tudo que é lado, todo que é jeito. Você não precisa disso, porque se Deus aprova a sua vida, se Deus se agrada da sua vida, preste bem atenção, não interessa quem não agrada. Você não está aqui para agradar a instituição, você não está aqui para agradar uma placa denominacional, você não está aqui para agradar o pastor, você está aqui para agradar Jesus, você está aqui para agradar Deus. E quando nós temos a aprovação de Deus, nós não precisamos viver refém da aprovação do outro. Para de tentar provar o seu valor, porque o seu valor foi precioso, foi o valor de sangue na cruz do Calvário do Filho unigênito de Deus. Então para de tentar provar o seu valor no trabalho, nas redes sociais, no ministério, na família, nos relacionamentos. Jesus ensina que a nossa identidade não nasce na plateia, mas nasce com a voz de Deus. Eu não preciso de plateia para afirmar a minha identidade, eu não preciso de plateia para afirmar o meu propósito, eu não preciso de plateia para provar o meu dom, porque um dia eu ouvi a voz de Deus me chamando, e essa voz prova quem eu sou. Ei, querido, Jesus foi tentado a pegar um atalho, receber o reino sem cruz. Tudo isso te darei, diz o diabo, 4:9 de Mateus, se prostrado me adorares. Satanás oferece para Jesus coroa sem cruz, governo sem obediência, glória sem sofrimento. Mas Jesus olha para ele e fala assim: ó, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Todo atalho que exige adoração errada termina em escravidão. Por isso tem muita gente escrava no trabalho, muita gente escrava do dinheiro, muita gente escrava dos seus próprios bens. Querido, preste bem atenção, o inimigo vai oferecer atalhos, sucesso sem caráter, prazer sem aliança, dinheiro sem integridade, dons sem intimidade, vitória, conquista sem obediência. É isso que o diabo vai oferecer. O diabo vai oferecer o atalho, mas deixa eu te falar, o atalho não chega na onde você precisa chegar. Jesus venceu o diabo no deserto porque permaneceu submisso ao Pai. Há desertos que são importantes na nossa vida. Vem para cá, porque senão não termina hoje, hein? Há desertos que revelam a nossa fome, revelam a nossa dependência, revelam as nossas motivações. Há desertos que revelam quem nós estamos servindo, se é a Deus ou a outro. Mas Jesus começou no deserto para mostrar que Ele tinha autoridade sobre aquilo que derrotou a humanidade. Jesus tem autoridade sobre o seu deserto, querido, por isso que Ele entra no teu deserto. Jesus tem autoridade sobre isso que você descreve como deserto, isso que você adjetiva como deserto. Jesus tem autoridade. Então, quando você estiver no deserto da escassez, lembre-se, Jesus venceu ali. Quando o deserto for da tentação, lembre-se, Jesus venceu ali. Quando o deserto for da solidão, da pressão, do combate com o diabo, lembre-se, Jesus venceu ali. E ainda que o deserto seja a porta que você abre para entrar na tua casa, Jesus venceu ali. Eu termino com o terceiro e último ponto. Jesus termina no jardim. Em Cristo a plenitude é restaurada. O princípio que nós temos aqui é que a ressurreição ela abre novamente um caminho de vida plena. Quando Jesus, descrito por João no capítulo 20, encontra Maria Madalena chorando junto ao sepulcro. Ela está ali no túmulo, carregando dor, perda e principalmente confusão, porque ela não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe, ela pensa que tudo acabou, parecia o fim, o túmulo estava vazio, para ela era uma confusão na mente, mas ela não estava entendendo que aquilo não era o fim, era o começo, que a morte tinha sido vencida,
e a nova criação estava nascendo. Por isso que quando ela olha para Jesus, ela pensa ser o jardineiro, e de fato ele era o jardineiro. Maria chama-o de jardineiro por quê? Porque esse detalhe é poderoso. No primeiro jardim Adão falhou, mas no jardim da ressurreição Jesus aparece e restaura o que foi perdido. Então ele é o jardineiro da nova criação. Ele não veio apenas para perdoar pecado, mas ele veio também para restaurar a sua vida. Ele não veio apenas para tirar você do inferno, ele veio para devolver a comunhão com Deus. Ele não veio apenas para dar uma religião para você, ele veio para dar uma vida em abundância. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então a plenitude de Cristo não é a ausência de problemas, mas é a presença de vida. Bem diria Davi quando escreveu o Salmo 23, e ele fala: o meu pastor me leva para os pastos verdejantes, me leva para as águas tranquilas, mas ele também está comigo no vale da sombra da morte. Ele está comigo quando eu sou servido na mesa, na presença dos meus adversários. Querido, você já viu ovelha na mesa do adversário? Ovelha na mesa do adversário é o que? Comida. A gente pensa e lê o texto e fala assim: imagina eu na mesa dos meus adversários, sentado, eu olho para os meus inimigos e falo: venci. Mas o Salmo não está falando isso não, porque ovelha na mesa dos seus adversários é comida. Os seus adversários querem comer você, mas preste bem atenção, Jesus está com você até ali. Na pressão do diabo, na pressão do inimigo, Jesus está ali. Ei, querido, o caminho de Jesus é inverso. Adão começa e termina condenado. Jesus morre, ressuscita para dar vida. Adão se esconde no jardim, mas Jesus, ele se revela no jardim. Ei, o pecado faz você se esconder de Deus, mas a graça nos faz ouvir Deus chamando eu e você pelo nome. Então Adão, que recebeu uma missão e falhou, Jesus, ele não só recebe a missão, como também ele alcança a missão e entrega uma nova vida para mim e para você. O Adão que termina condenado revela um Cristo que termina justificando os Adãos que perderam no deserto. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso número 1: justificados pois pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Você tem paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A plenitude começa quando a paz de Deus, a paz com Deus é restaurada. Você precisa ter paz, querido. Você precisa entrar na comunhão, você precisa ir para a mesa com paz. Eu tenho paz, Jesus está comigo, eu tenho paz. Ei, querido, você precisa entender essa verdade. Deus ama você como você está, mas Ele recusa deixar você como está. Sabe por quê? Porque a obra de Cristo na nossa vida é de fato Ele nos encontrar no deserto, mas nos tirar do deserto. Cristo não quer que você fique ali perdendo para o diabo. Cristo não quer que você fique nesse lugar de escassez. Cristo não quer que você fique no pecado. Ele encontra você como está, no deserto, na destruição, na escassez, no fracasso, mas Ele tira você de lá. Ele tira você de lá. Eu tinha palavra para pegar mais, hein? Mas hoje eu estou entendendo. O bispo já pregou bastante semana passada. Depois vocês cortam isso. Entenda o seguinte: a Bíblia começa com um jardim, mas termina num jardim. Termina no jardim. Apocalipse capítulo 22, verso número 1 e 2. E mostrou-me um rio puro de água viva, de água da vida, melhor dizendo, no meio da sua praça, e de uma outra banda do rio está a árvore da vida. A história da redenção é Deus restaurando o que o pecado destruiu. Ele está restaurando isso. Agora basta você querer, porque Adão começou no jardim e terminou fora dele. Jesus começou no deserto e terminou no jardim. Adão resolveu abrir a porta para a morte. Jesus começou abrindo um caminho de vida. O Adão se escondeu de Deus. Jesus revelou o Pai
quando ele diz: o Pai nosso que estás nos céus. Adão trouxe a condenação, mas Jesus trouxe a justificação. Adão representa a velha natureza que está dentro de você, mas Jesus, ele disse que inaugurou uma nova criação. Por isso que o verso 47 de 1 Coríntios capítulo 15, para você achar que eu comecei no texto, esqueci dele e nunca mais voltei nele, ele termina falando: o primeiro Adão é da terra, é terreno, mas o segundo homem, o Senhor, é do céu. É do céu. E o verso 49 fala que assim como trouxemos a imagem do homem terreno, olha o que está dizendo o texto, traremos também a imagem do homem celestial. O pica-pau nos enganou, porque ele colocava um demoninho falando de um lado, e um diabinho falando, e um anjinho falando do outro. Vocês lembram disso? Lembra? A luta nossa começa aqui, ó. O velho homem com o novo homem. A carne grita de um lado e o espírito grita do outro. A luta nossa começa aqui, porque Tiago fala que nós caímos pela nossa própria cobiça. Obrigado, Augusto. Pela nossa própria cobiça. Então a luta está aqui, ó. É aqui dentro. É o Adão terreno e o Adão celestial. Então a pergunta que fica para mim e para você é: você está vivendo em Adão ou você está vivendo em Cristo? Porque viver em Adão é tentar cobrir as vergonhas do seu pecado com folha, mas viver o Adão celestial, viver em Cristo é receber as vestes da graça. O viver em Adão é fugir da presença de Deus, mas o viver em Cristo é ouvir o nome dele sendo chamado, o meu nome sendo chamado por ele. Querido, não tem outro caminho para você. Ou você escolhe viver a sua nova natureza, ou você vai viver um deserto da culpa, um deserto da vergonha, da frieza espiritual, da ansiedade, da repetição familiar, da queda moral, da distância de Deus. Mas eu estou te falando aqui hoje, eu vou terminar agora, eu estou falando isso para você. Jesus está entrando no seu deserto da culpa, Jesus está entrando no seu deserto da vergonha, Jesus está entrando no deserto da frieza espiritual, da ansiedade, da repetição familiar, da queda moral, do distanciamento. Jesus está entrando aí, porque o segundo Adão venceu. Jesus entrou no seu deserto, enfrentou a sua tentação, carregou a sua cruz, venceu a morte e ressuscitou no jardim. Sabe, talvez você começou até bem, mas está mal na sua corrida. Você se perdeu no caminho, não quis obedecer o GPS, teimoso. Agora está tendo que fazer o caminho de volta. Mas deixa eu te falar, melhor é fazer o caminho de volta do que ficar tentando se esconder nas folhas de figueira. Melhor fazer o caminho de volta do que ficar dando justificativa. Melhor, mesmo cansado, voltar e ficar perto da presença de Deus. Jesus está falando para nós hoje: volta para mim, porque em minha vida, em minha recomeço, em minha plenitude. Essa é a realidade de Cristo para nós. Essa é a verdade de Deus para nós.